Olá, tudo tá passando. Som. Boa Já noite. tem alguém aí? Boa noite. Como é que tá por aí, gente? Eu não tô vendo. Carla, que tá na sala? Tô na sala. Bom, eu vou dar só mais um minutinho e a gente começa, tá bom? Pra não Tá atrasar. bom, tranquilo. Avisar o pessoal que eu já vou começar. Você tá bem? Tô bem. E como é que estão as coisas? Já definiu o estágio, doutora? Ai, menina, eu tô numa novela com esse estágio, eu tô tentando lá no agarrar, mas eles estão dificultando. Toda hora manda um problema, toda hora manda um problema. Eu vou tentar de novo no base. A gente estava tentando colocar só num local que tem a sua secretaria, né? Por isso eu estava tentando no agarrar, mas a coordenadora de lá está me dificultando um pouquinho. Eu vou ver se essa Ah, semana eu falo de novo com a coordenadora lá do básico, para a gente poder ver, para não demorar para vocês. acho que o base vai conseguir mais fácil do que a secretaria. A secretaria está muito burocrática. Nossa, Toda hora está querendo nossa, documentação, umas complicações danadas. nossa, Até com a residência da Fiocruz está dando uns pepinos, viu? é mesmo? É, a gente teve que mudar um pouco o cenário. E assim, a gente conseguiu mudar o cenário uma semana antes de receber os residentes. Pensa na loucura que foi. É difícil, né? Tá bem complicado. Então tá, Eu, vou aguardar aqui um pouquinho. e aí, assim, eu aqui, a Vanessa super ocupada nesse momento, assim, para poder me ajudar, porque eu tenho pouco tempo, eu não sei todos os caminhos das pedras, né? Só que aí veio final de ano, veio edital novo de pós-graduação, aí vem a prova, vem os residentes, segunda chamada, um monte de processo. Aí a Vanessa está super ocupada, não está podendo me dar muita atenção para poder me ajudar com essa parte. Mas com fé em Deus, eu quero resolver isso logo, para não É esse atrasar início de... vocês. E o trabalho de conclusão, você já pensou? Ah, não, tô perdida com ele. Ai, meu Inicialmente eu Deus. pensei em pegar os dados da secretaria e trabalhar um pouco na ideia do que na reunião a gente tinha levantado, né? Quanto que a mudança da estratégia de saúde da família tem aumentado os índices de doenças que são sensíveis à atenção primária na UTI, né? Vai, Porque legal, hein? com a mudança da portaria que a gente tem que atender a demanda espontânea, está Ah, deixando de acompanhar os pacientes crônicos, porque interessante. 50% dos nossos atendimentos está virando PS. Então, Tá o virando, né? hipertensa está descompensando, a gente só está atendendo o descompensado, entendeu? Algo nesse sentido, sabe? Quase uma UPA, né? Ah, a gente está virando uma UPA. Essa semana, segunda-feira, eu andei de SAMU umas 3 vezes. Um infarto, uma ICC descompensada, com a pressão 6 por 3 e uma sepse. Não, deixa eu ver. É, tudo isso. Não é brincadeira, não.
Mas, como o Pedro tinha falado desse tema, eu vou ver se ele vai fazer mesmo desse tema. Se não for fazer, eu faço, ou vou ver alguma outra coisa nesse sentido. Arruma alguém aí para você fazer junto, para não fazer sozinha. Qualquer coisa grita. Eu vou começar, viu, boneca? Porra. Eu gosto de começar no horário. Deixa eu ver aqui. Eu não avisei. Tá, tô esperando. Tá, vou começar. Bom, pessoal, então eu vou começar a aula de hoje. É a última aula, né, desse módulo, em que a gente fecha aí um compilado da parte de metabolismo, da parte de gastro, da parte de terapia nutricional, e a gente vai finalizar hoje falando um pouco de alguns distúrbios endocrinológicos aí. Então, a gente vai falar de desglicemias de uma maneira geral, não necessariamente a abordagem do paciente diabético, mas as desglicemias de uma maneira geral, dentro do contexto da UTI, e os distúrbios da tireoide, que apesar de raro, a gente precisa estar atento, porque quando eles aparecem, se não tiver um alto grau de suspeição, a gente passa batido e perde uma excelente oportunidade de ter um cuidado adequado para esse paciente. Então, a gente vai começar falando sobre as desglicemias. Então, o que a gente vivencia muito, o cenário que a gente vai vivenciar muito dentro de um contexto da UTI, apesar de subestimado, que eu vejo, né, como médica nutróloga que está passando pela UTI, é que, assim, os médicos estão muito preocupados com uma série de situações, e que não deixa de ser correto, né, com a hipotensão, com a arritmia, se a ventilação está adequada, e a hiperglicemia é uma condição que acaba ficando um pouco menosprezada, mas que a gente tem que prestar atenção nela, né? A prevalência dentro da UTI ela é muito alta, ela gira aí em torno de 50% a 80%. E olha que nós não estamos falando de diabetes. É independente da condição de diabetes, a gente vai ter a condição de hiperglicemia no paciente crítico, porque faz parte daquela resposta endócrino-metabólica, né? Faz parte de uma reação ao mecanismo algum do organismo, algum insulto que ele teve. E ele não é só um número lá de glicemia que a gente precisa estar olhando. O que a gente devia entender com glicemias elevadas é isso aqui, ó. Ele está dizendo para a gente assim, é grave. Então, não é lá só um epifenômeno, né? Ele está refletindo para a gente a severidade daquela lesão, a severidade daquela doença. Então, quando a gente olha um paciente com hiperglicemia dentro da UTI, o que a gente deveria ler é isso daqui, ó. Poxa, esse paciente é grave. Porque às vezes ele está fazendo hiperglicemia, mesmo num contexto em que ele ainda nem começou a infusão da dieta, nem começou o suporte nutricional. Então, ele é decorrente aí da resposta sistêmica, né? Como um componente aí de uma resposta inflamatória, a resposta que é desencadeada pela doença crítica, qualquer que tenha sido
a motivação dessa doença. Então, o que a gente vai ver? Que a hiperglicemia, dentro do contexto do paciente crítico, ela é uma resposta adaptativa e um marcador de gravidade. Ela faz parte, né, da resposta ao estresse, em que acaba gerando uma resistência insulínica periférica e um aumento da gliconeogênese hepática pelas alterações que a gente vai ver em termos de cortisol, catecolaminas, resistência insulínica. Então, todas essas alterações que vêm atreladas aí vão gerando esse estado hiperglicêmico. Quanto maior a hiperglicemia, mais ele está dizendo para a gente que a resposta foi muito intensa. Mas o que a gente tem que ter medo? E ela não é só, a gente não vai só enxergar ela como um mecanismo de gravidade, né? Ah, é um marcador de gravidade, tá. Mas o que ela está fazendo, além de ser ali, de eu enxergar ela como um marcador de gravidade? Então, metabolicamente, ela está atuando e causando danos adicionais ao organismo. E eu volto a dizer, independente do diabetes. Então, aqui a gente vai esquecer um pouco o contexto do diabetes e vai voltar das questões relacionadas aos mecanismos lesivos relacionados com a hiperglicemia. Aqui desse lado, a gente vê um vaso sanguíneo saudável, que teoricamente teria o glicocálice, que é uma películazinha que recobre, né, as células endoteliais, servindo de proteção. Quando a hiperglicemia está instalada, independente de diabetes, o que vai acontecendo, né? A glicose vai reagindo com as proteínas e vai destruindo esse glicocálice. Então, são aqueles produtos avançados da glicosilação não enzimática. Então, o que acontece, né? Ela vai ligando, glicando, como se ela estivesse literalmente caramelizando toda essa proteína, todo esse contexto aí. E aí, o que vai acontecer? Aumento da permeabilidade vascular, inflamação ou piora da inflamação sistêmica, além de estresse oxidativo adicional. A disfunção mitocondrial. E quando eu tenho disfunção mitocondrial, uma mitocôndria que não funciona bem, ela tem vazamento de espécies reativas de oxigênio. Então, tudo aqui dentro desse contexto, estimulando interleucinas e espécies reativas de oxigênio, é como eu causo a lesão do endotélio. E se a gente pensa que tem endotélio no corpo todo, a gente entende que esse é um mecanismo lesivo e sistêmico. Ou seja, vai estar acontecendo no cérebro, vai estar acontecendo no rim, vai estar acontecendo no coração. Em todo o organismo vai estar tendo esse mecanismo lesivo aí nos vasos, aumentando a permeabilidade, aquele extravasamento de líquido para o intestício. Aquele paciente que a gente já conhece, o paciente edemaciado, que tem dificuldade da gente voltar com o líquido para dentro do vaso. Então, ele potencialmente vai piorando tudo, além de piorar mortalidade, tempo de internação, toda essa coisa. Então, essa lesão de endotélio, ela vem adicionada ali, ó, tem redução de óxido nítrico, então é um vaso que vai ter prejuízo aí na sua capacidade de vasodilatação, adesão leucocitária, permeabilidade aumentada, o extravasamento de fluidos e proteínas para o intestino, como a gente falou, além de um dano adicional aos órgãos, né? Porque, como a gente falou, todos os órgãos têm vasos. Então, assim, esse extravasamento de líquido ele vai ser bem pior aí quando a gente pensa em condições como pulmão, cérebro, dificultando o manejo desse paciente na UTI. Então, vamos falar um pouco sobre produtos finais da glicosilação avançada. O que é isso? É um processo irreversível. Ele vai causar glicosilação das proteínas, né? Então, ela se liga estruturalmente de forma irreversível a regiões específicas, às vezes ali nos terminais de lisina, de arginina, e eu tenho uma alteração da estrutura da proteína. E se eu tenho alteração da estrutura, eu também tenho alteração de função. Então, alteração estrutural no colágeno e elastina, modificando as propriedades do tecido. Eu vou ativar receptores específicos nas células endoteliais e macrófagos, e é dessa forma que a hiperglicemia vai causando dano no organismo. Então, assim, só para a gente entender o que está por trás do medo da glicemia, além dela ser um marcador de gravidade, ela também vai estar lesionando, e por isso ela é um fator que aumenta a mortalidade no meu paciente. Então, resultado,
inflamação persistente e dano tecidual progressivo. Além desses mecanismos lesivos, se o rim estiver funcionando, ele é um mecanismo de diurese osmótica, né? Ele impõe aí, se passa de um limiar renal ali de 180 miligramas por decilitro, o que que acontece? Essa glicose vai para o lúmen tubular e puxa água, né? Ela tem um gradiente osmótico. Da mesma forma que o sódio puxa água, a glicose também puxa água. E o que a gente vai ter é uma diurese osmótica, mobilizando também eletrólitos. Então, a partir do momento que eu tenho muita glicemia e esse paciente está urinando, eu tenho a diurese osmótica e com ele vai eletrólitos. E aqui é importante a gente entender esse mecanismo, porque além do sódio também perde o potássio, tá? Pode ser que o potássio fique até normal no sangue, mas é aos poucos, se esse mecanismo de diurese osmótica vai se perpetuando, eu vou tendo uma perda dos estoques de potássio intracelular. Isso é um ponto importante para a gente entender. Na hora que eu vou manejar esse paciente lá na frente, eu tenho que entender que, dependendo do tempo de hiperglicemia dele, eu posso ter um estoque celular depletado. Então, eu tenho que ter cuidado na hora que eu começar a fazer a reposição, porque vai começar a aparecer a hipocalemia. Então, os mecanismos fisiopatológicos a gente entendeu, a comunidade científica entendeu que aquilo ali seria lesivo, e as perguntas começaram. Então, qual que seria o alvo adequado para a gente manejar a glicemia para esses pacientes, dentro do contexto de terapia intensiva? Então, os estudos foram acontecendo. Em 2001, acontece um dos trabalhos mais interessantes, o Leuven, que foi pela Vandenberg, né? Ela, dentro de uma UTI cirúrgica, ela conseguiu fazer um controle bem intensivo dessa glicemia nesses pacientes. E ela deixava a glicemia, o controle glicêmico aqui entre 80 e 110. E o resultado dela foi diminuição significativa da mortalidade desses pacientes. Isso motivou uma mudança de paradigma em nível mundial. E todas as UTIs começaram a tentar adotar esse protocolo mais intensivo, tentando deixar os valores ali entre 80 e 110. Então, nenhum paciente passava, teoricamente, né? O controle era feito visando essa margem aqui. Os trabalhos subsequentes não conseguiram achar esses resultados, né? Lembrem-se que aqui era um estudo unicêntrico, numa UTI cirúrgica. Ela é uma pesquisadora que tem a UTI na mão dela, né? A gente vai dizer outros detalhes ali também que corroboraram com esses resultados, mas o que aconteceu depois disso é que nenhum outro trabalho conseguiu os mesmos resultados, mostrando uma diminuição da mortalidade com esse controle bem restritivo, vamos chamar assim, da glicemia. Até que, em 2009, o famoso NICE-SUGAR, aí já num contexto multicêntrico, mostrou que, quando eu fazia esse controle de 80 a 110, o que eu tinha era um aumento da mortalidade. E esse aumento da mortalidade foi relacionada à hipoglicemia, a esse controle glicêmico. Então, eu tinha muito mais hipoglicemia, favorecendo aí o aumento da mortalidade desses pacientes. Aí todo mundo parou, opa, a gente vai precisar rever esse intervalo e as metas que a gente quer aqui, porque nitidamente esse controle muito restrito não está funcionando em nível global. E aí o que teve foi uma avaliação, e a gente considera agora qual que seria o intervalo ideal para a gente deixar esses níveis glicêmicos dentro da UTI. Então, esse estudo lá da Vandenberg em 2001, uma das coisas que depois, com análise de subdados, com análise de subgrupos, é que era uma UTI cirúrgica e muito cedo esses pacientes eram submetidos à terapia parenteral, uma terapia nutricional mais intensiva. Então, eles viviam anteriormente a essa tentativa aqui em estado hiperglicêmico. A gente viu que a hiperglicemia mata também, aumento da mortalidade por vários contextos ali fisiopatológicos que a gente já falou. Então, o que viu que, assim, esse controle restrito deles, mostrando uma melhora da mortalidade, foi, na verdade, dizendo assim, olha, aquele estrago que vocês estavam fazendo com uma nutrição inadequada, a gente corrigiu e aí melhorou a mortalidade. O que não aconteceu posteriormente. Aí o que aconteceu posteriormente foi assim, olha, veja bem,
A gente talvez esse controle muito restritivo aqui não funcione, porque a gente está dando agora uma nutrição mais adequada, e o que a gente observa é que a gente tem muito mais hipoglicemia do que qualquer outra coisa. Então, o risco de hipoglicemia supera os benefícios teóricos desse controle intensivo. E aí, o que fica nas diretrizes atuais da sociedade de critical care é que o equilíbrio, o foco em evitar hipoglicemia grave com controle moderado, e agora a gente visa um novo intervalo de controle. O que viu quando eles tentaram fazer esse controle bem rigoroso é que um risco aumentado de 4 vezes maior com o controle intensivo do que com o controle glicêmico mais flexível. E aí, o que a gente tinha era cadê meu negócio? Aqui. Uma disfunção neurológica, podendo ter convulsão, coma, arritmias cardíacas e também supressão do sistema imunológico. Nas duas condições, a gente tem um atrapalho aí. Então, a hipoglicemia gerava contextos também muito graves, que aumentava a mortalidade e fez a gente repensar, as sociedades repensarem, e os guidelines voltaram com um novo intervalo para a gente. Então, olha, se você tem um paciente que está com uma glicemia persistentemente elevada ali, em torno de 180, confirmado pelo menos em 2 medidas consecutivas, você começa o controle desse paciente, né? Então, trata a hiperglicemia, mas sempre prestando muita atenção no contexto da hipoglicemia. Então, o protocolo é priorizar o controle, mas com segurança da gente não estar causando hipoglicemia. E se ocorrer, trata a hipoglicemia sem demora, porque os danos são muito elevados. Então, a mudança de paradigma foi, a gente não faz mais um controle tão intensivo, ali entre 80 e 139, mas agora a gente visa um intervalo entre 140 a 200. Vai ter local que vocês ainda encontram aí 140, 180, mas esse agora é o de 2024, ele coloca para a gente 140, 200. Então, dependendo da literatura que vocês estiverem lendo, pode ser que vocês ainda encontrem entre 140 e 180. Então, o alvo convencional, a razão por que a gente prefere esse daqui é que o outro tem benefício na mortalidade e um maior risco de hipoglicemia. Então, a gente prevalece a segurança do que a intensidade desse controle. E como é que a gente vai fazer esse controle? Como é que a gente deve administrar essa insulina quando a gente estiver naquela indicação de que aquele paciente já está tendo persistentemente uma hiperglicemia acima de 180? Então, a recomendação é que essa infusão seja contínua e endovenosa. Por quê? Porque dessa forma, fazendo o controle endovenoso, eu tenho uma titulação rápida, né? Se precisar, eu paro e aquela insulina para também de fazer o efeito dela. Eu tenho um controle mais adequado desse paciente do que quando, no paciente grave, eu faço essa tentativa de correção da glicemia pelo subcutâneo. Por quê? A variabilidade da absorção dessa insulina na dependência de como está o paciente, pode ter edema, má perfusão, hipotermia, o que represa essa insulina aqui. E às vezes o que acontece é assim, o paciente está com a glicemia alta, faz lá X unidades subcutâneas, aí ele faz. Só que isso não foi para o sangue, isso não atuou. Aí daqui 1h30, 2 horas, você mede de novo, ela está alta. Faz mais tantas unidades subcutâneas. E aí faz, e o paciente está nesse contexto aqui. E quando ele começa a melhorar, aí isso vai de vez para a corrente sanguínea e eu tenho mais risco de fazer hipoglicemia. Então, essa é a verdade. É uma absorção errática, é uma absorção que eu não consigo ter um controle sobre ela. Por isso, a infusão é a endovenosa, para a gente manejar a hiperglicemia nesses pacientes críticos. E a frequência do monitoramento, a partir do momento que eu estou fazendo uma insulina endovenosa. O ideal é que seja a cada hora eu faço esse controle, para eu determinar o que é que está acontecendo, para diminuir a possibilidade de variabilidade glicêmica, porque isso também é ruim para o paciente, ou seja, faz IPA, faz IPA, faz IPA, faz IPA. Então, o melhor é que a gente tente manter o mais constante possível esse paciente, tá bom?
Por quê? Então, que a gente vai sempre ter esse maior cuidado, só reforçando quais são as dificuldades aí, quais são os desfechos para a hiperglicemia e a hipoglicemia aí. Deprime o sistema imunológico, causa diurese osmótica, aumenta o risco de infecções sistêmicas e acelera a atrofia muscular catabólica, acelera a perda de músculo. Na hipoglicemia, eu tenho falha dos mecanismos, né, de produção endógena de glicose, principalmente se tiver uma hepatopatia, administração rápida de glicose após um episódio de hipoglicemia pode desencadear também uma morte neuronal por superprodução de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, nos extremos, eu tenho complicações muito graves associadas. Por isso que a gente vislumbra aqui o equilíbrio, né? Então, eu tenho toxicidade acima de 80 e eu tenho segurança nessa faixa, mas abaixo desse alvo recomendado, eu tenho maior risco de hipoglicemia, até porque esse controle rigoroso dentro da UTI depende de mão de obra especializada, depende de gente estar ali o tempo todo em cima do paciente também fazendo. Então, o protocolo de terapia insulínica e o protocolo de Yale, né, ele se baseia na glicemia atual e na taxa de variação dessa glicemia e o delta, que a gente chama, né? O ajuste de insulina, ele não depende apenas do valor da glicemia, mas da velocidade com que essa glicemia muda, tanto para mais quanto para menos. Se a glicemia sobe rápido, a gente pode aumentar a infusão no dobro, ou seja, 2 vezes o delta do que ele está sendo reposto. Se cai, a infusão reduz ou eu pauso. Então, existem tabelas que mostram para a gente que conduta eu vou tomar na dependência de quanto que foi a mudança da glicemia e na dependência de quanto que está a minha taxa de infusão atual. Então, o delta vai ser calculado em cima dessa taxa de infusão atual. Então, os 2 pontos de avaliação, a variação glicêmica decide o movimento. Se eu subo, ou se eu diminuo, ou se eu mantenho a taxa de infusão. O delta da tabela vai decidir o tamanho do passo. Ah, eu vou aumentar 2 vezes a taxa que estava sendo feita, só uma vez, ou eu vou diminuir 2 vezes. Então, a gente vai estar sempre olhando 2 pontos aí. Aqui só uma sugestão de diluição para que você fique com uma solução, mas isso vai depender de cada local, para que você fique com uma solução que você tenha 1 ml por hora, né? Que você tenha uma solução que fique 1 unidade por ml. De maneira que se você tem 1 ml por hora, a gente sabe que está entrando 1 unidade de insulina por hora, tá? Então, 100 unidades é 1 ml da insulina regular, se eu coloco em 100 ml, eu vou ter essa concentração. Se eu quero subir para uma quantidade maior, é só eu colocando uma quantidade proporcional, tá? Então, aqui a tabela de ajuste. Então, como é que isso acontece? Eu vou lá e vejo, foi aferida a glicemia do paciente. Então, eu vejo em que faixa meu paciente se encontra. A meta é essa daqui, né? Então, eu vejo, ele aumentou em 25, mas ele está aqui. O HGT dele deu aqui. Ele aumentou em 25 ou ele diminuiu essa quantidade? E é dessa forma que eu vou olhando aqui na tabela e ele vai dar o passo seguinte. Ah, se foi um aumento de 25 miligramas, você vai aumentar a infusão em 1 delta. E aí a gente vai ver na outra tabela o que é o delta. Quanto que é o delta de acordo com a velocidade de infusão. Parece um pouquinho confuso, mas depois eu vou colocar um documento mais tranquilo, que aqui não é a hora da gente explorar isso. Mas só de você entender que você vai ter que olhar 2 coisas a partir do momento que você dosou a glicemia do paciente. Você vem na tabela, enxerga qual é o intervalo que ele está, enxerga qual foi o movimento da glicemia. Aumentou ou diminuiu? E de acordo com o nível de aumento ou diminuição, você calcula qual vai ser o delta para você fazer o cálculo da infusão. Se a taxa atual está entre de 0 a 3 ml hora, que pela nossa solução dá lá a unidade por hora, o delta dele é 0,5. Ah, eu aumento em 1 delta, em 2 deltas, aqui é o delta 1, o delta 1,5 e o delta 2. Então, vamos ver aqui um exemplo.
Aqui o paciente na hora 1 estava com 345 e na hora 2, 401, e a infusão dele estava 4 ml hora. Então, a gente vai lá na tabela e vê que o alvo está longe e ele subiu mais do que 50. A recomendação lá na tabela tá. Então, você aumenta a infusão em 2 delta. Então, eu estava em 4. O delta desse paciente é 1. Eu vou voltar aqui, ó. 4. O delta é 1. Então, 4 é a velocidade de infusão atual. A tabela lá manda aumentar 2 delta. O delta é 1, então 2 vezes o delta. Isso vai dar 6. Então, a nova vazão calculada, 6 ml hora. Vamos aqui. Na hora 1 estava 450, a hora 2, 390 e a infusão 6. Então, a análise teve uma queda de 71, mas eu ainda estou fora do alvo. A ação é reduzir a infusão em 1 delta. Então, a gente calcula, o delta é 1, vai dar 5. A nova vazão vai ser 5 ml hora. E assim vai. Então, assim, não é uma questão de decorar, é uma questão de você entender qual é o raciocínio por trás do protocolo, procurar a tabela e fazer o seu cálculo e fazer o ajuste. Estava 290, foi para 178 e estava infusão de 5. Então, uma queda de mais de 100. E o paciente entrou na meta. Qual que vai ser a ação lá pela tabela? Interromper por 30 minutos a infusão e depois reinicia com uma redução de 2 delta. Para 5 ml, o delta é 1. Então, 5 menos 2 vezes 1 vai dar 3. Então, pausa de 30 minutos. E quando eu reiniciar a infusão, eu inicio com 3 ml hora. Então, esse é o raciocínio por trás do protocolo, tá? A glicemia chegou na meta, o que eu faço? Eu vou fazer a transição da insulina em bomba para a insulina subcutânea. Provavelmente, seu paciente já vai estar numa condição bem melhor. Então, ele faz uma recomendação que você pode fazer essa transição utilizando 80% do que foi utilizado ali nas últimas 24 horas. Então, eu calculo quanto que o paciente recebeu nas 24 horas, faço 80% desse valor e divido em 3 doses iguais de NPH, manhã, tarde e noite. Então, aqui, por exemplo, o paciente usou 120 unidades, multiplico por 0,8, porque é 80%, então eu vou ter 96 unidades, divido por 3, 32, 32, 32. Essa é uma forma de você fazer a transição. Esse paciente utilizou 70 unidades, 70 vezes 0,8, 56. E aí eu vou dividir ali. Dá 28, pode ser 10, 10, 10. Bom? Então, você vai fazer, essa aqui é uma sugestão, pode ser que no seu serviço essa transição seja feita de uma maneira diferente, pode ser que no seu serviço use a insulina Alantus. Então, essas diferenças aí vai ter que ser vista em cada local. A gente vai falar sobre 3 complicações com hiperglicemia, que aí é importante. A primeira dela é a famosa CAD, a cetoacidose diabética, que é a complicação aguda do diabetes caracterizada por hiperglicemia severa, cetose e acidose metabólica, decorrente de uma deficiência de insulina e aumento dos hormônios contrarreguladores. Então, vamos lá. Qual que é a tríade diagnóstica, né? Hiperglicemia e um histórico de diabetes, principalmente um diabetes do tipo 1, ou um diabetes do tipo 2 já avançado, em que ele já não tem mais produção de insulina endógena, a cetonemia e a acidose metabólica. E aqui tem um ponto importante, porque aqui no Brasil, eu não sei no hospital de vocês, mas a maioria provavelmente não vai ter a aferição do beta-hidroxibutirato no sangue. E se tem, o resultado demora. Aqui, assim, as diretrizes internacionais, eles mandam fazer esse monitoramento, porque o nosso critério de melhora vai ser a diminuição da cetoacidose, da cetonemia, né? Então, quem mais causa a acidose metabólica é o beta-hidroxibutirato, que a gente não consegue aferir ele na urina. Então, aquela ideia de que a gente pode fazer esse controle pela cetonúria, a gente vai estar sempre atrasado com relação ao raciocínio de como conduzir esse paciente. Por que, Ju? Vou tentar explicar, ver se você entende. No início do quadro, em que ele está numa cetose muito intensa,
o beta-hidroxibutirato muito intenso, ele não é visto na fita urinária. Então, você pega um paciente desse no início, ele tem pouco acetato, porque o beta-hidroxibutirato, quando vai melhorando o quadro do paciente, ele vai se transformando em acetato. Então, nesse início, você pode subestimar a gravidade da cetonemia, que eu não consigo ver o beta-hidroxibutirato na urina, só o acetato. Opa! E aí, à medida que eu vou corrigindo o quadro, que eu vou melhorando, que eu vou fazendo as medidas adequadas para a correção desse quadro, o beta-hidroxibutirato vai sendo, vamos colocar assim, vai sendo lavado, vai diminuindo, se transformando em acetato e saindo na urina. Aí você está controlando, melhorando o paciente e começa a ver lá a cetonúria dele, ou seja, está aumentando a detecção de corpos cetônicos na urina, porque na verdade o que aumentou foi o acetato. Mas aquele que mais causa dano, que mais estava causando o contexto de acidose metabólica, que é o beta-hidroxibutirato, já diminuiu no sangue, já vem diminuindo no sangue. Então, na verdade, seu paciente está em melhora, mas a cetonúria não condiz com a melhora clínica do paciente. Então, as diretrizes mandam assim, olha, não se guia pela fita urinária, você tem que se guiar pela aferição do sangue, capilar ou venoso. O que é a parte difícil? Pelo menos nos hospitais onde eu frequento, assim, se consegue dosar, o resultado demora muito para sair. E aqui a gente está falando de uma condição aguda que precisa de uma monitoração intensiva ali para a gente poder entender qual que vai ser a próxima conduta. Vamos lá. Os 3 motores da fisiopatologia, né? Então, eu tenho uma crise hiperglicêmica, que é impulsionada aí, por assim dizer, por 3 cascatas simultâneas. Então, 3 coisas vão estar acontecendo. O que é? Uma deficiência importante de insulina e aumento dos contrarreguladores. Então, normalmente eu tenho um gatilho aí. Então, o que acontece? Bloqueia a utilização periférica e estimula a produção hepática, resultando em hiperglicemia. Então, na verdade, o que está acontecendo assim, o sangue está com glicose elevada, mas como eu tenho uma deficiência de insulina e estou com cortisol elevado, noradrenalina, adrenalina elevada, glucagon elevado, eu vou ter um estímulo para a produção endógena de glicose no fígado inicialmente, e também, como vai esgotando isso, o que vai acontecer é uma lipólise e cetogênese. Então, no primeiro momento, eu quebro gordura para gerar ATP, porque a glicose sem insulina não entra na célula, não gera ATP, não roda ciclo de Krebs. Então, eu vou fazendo a lipólise e vou produzindo. Só que eu começo a esgotar os produtos intermediários do ciclo de Krebs e faz com que haja cetogênese. Então, o fígado começa a produzir os corpos cetônicos numa tentativa de melhorar a produção de ATP, porque ele também é utilizado na geração energética. Só que eu começo a ter uma produção exacerbada. E como a gente viu, quanto mais beta-hidroxibutirato eu produzo, mais ele vai levar a gente para uma condição de acidose metabólica. Então, o que acontece é uma hipoglicemia intracelular. Não tem açúcar dentro da célula para gerar ATP. Então, a célula vai estar usando gordura e corpos cetônicos. E como eu não tenho insulina, a glicose, a hiperglicemia no sangue não entra, não consegue entrar dentro da célula. E com isso tudo, a glicose elevada no sangue, o que a gente viu? Ela é igual ao sódio, puxa água, ela tem poder osmótico. E aí eu tenho uma diurese osmótica, perda de volume e eletrólitos também. Então, é essa a condição que a gente vê aí. Pode acontecer, né, essa cetoacidose que a gente tem que ver ali para não fazer um diagnóstico errado, onde mais a gente vai acontecer aqui, ó, diabetes tipo 1 e tipo 2. Requer todo o pacote. Uma fração relevante pode ocorrer também no diabetes tipo 2, principalmente aqueles nas fases mais avançadas, em que ele não tem nenhuma produção mais endógena, já tem um pâncreas falido. Eu posso ter um contexto de cetoacidose alcoólica, né, a glicose geralmente normal, história compatível de abuso de ingesta alcoólica, que é como se fosse um diagnóstico diferencial
e a cetose de jejum. Mas aqui a gente já sabe, né? Falta insulina. O quadro clínico dos sintomas iniciais ao choque, a gravidade é definida pela perfusão e estado mental, não apenas pela glicose, tá? Então, o que vai acontecer em nível de sistema nervoso central? Vai acontecendo um rebaixamento do nível de consciência, letargia com possibilidade de coma nos casos mais severos. A tentativa do corpo, né, de expelir aquele excesso de ácido que está sendo produzido por conta da cetonemia, promove a taquipneia, a respiração profunda, aquela respiração famosa, né, da compensação da acidose, a respiração de Kussmaul. O sistema gastrointestinal, a acidose, ela promove náuseas e vômitos, e dor abdominal também. E isso intensifica aí, ó, a hipoidratação, a depressão de volume e a maior perda de eletrólitos também. Então, paciente desidratado, sede intensa, poliúria, fraqueza, e pode chegar a uma hipotensão importante, dependendo da intensidade que você pega o paciente. Painel laboratorial essencial, o que a gente vai precisar, né? As respostas exatas necessárias no momento da admissão da UTI, o que eu preciso para poder identificar? A glicemia, gasometria, aqui não precisa ser a gasometria arterial, porque o que eu quero ver não é o controle, né, de oxigenação desse paciente, na verdade é só o controle de pH e bicarbonato. Eu tenho que ter um painel completo dos eletrólitos, ureia e creatinina, e o beta-hidroxibutirato no sangue, que é o padrão ouro, porque a cetonúria não condiz com a real, o estado atual do paciente. E aí a gente calcula osmolaridade e lactato. O potássio, o que vai acontecendo com o potássio no contexto desse, né? E por que ele é tão importante e ele tem que ser um parâmetro que eu utilizo, que eu avalio para definir a minha conduta frente a esse paciente. Porque a quantidade de insulina que eu vou utilizar, como que eu vou seguir a risca, tem a ver um pouco como que vai estar o potássio no sangue. Então, o que acontece? Apesar de um déficit corporal maciço, devido à diurese osmótica e aos vômitos, a gente viu que ele vai perdendo. Eu tive diurese osmótica. O potássio sérico na admissão pode aparecer normal ou alto. Por quê? Eu vou depletando o estoque intracelular e no sangue, quando eu vou medir, eu posso estar com esse potássio normal, até um pouquinho elevado. Mas aqui dentro da célula, ele está baixo. E quando eu começar o tratamento, esse potássio despenca se eu não tiver cuidado. Então, a reposição de potássio é praticamente mandatória quando eu estiver fazendo o tratamento desse paciente, eu não posso deixar de olhar. A acidose profunda e a total falta de insulina vão empurrando o potássio de dentro da célula para a corrente sanguínea, shift intracelular, do intra para o extracelular. Assim que o tratamento com a insulina iniciar, o potássio vai retornando rapidamente para a célula. E se eu não tiver uma reposição prévia adequada, os níveis séricos acabam, eu posso ter uma arritmia fatal desse paciente, né? Se eu boto insulina, a glicose entra na célula, e a gente já viu lá até na síndrome de realimentação, que vai entrar potássio, vai entrar magnésio e vai entrar fósforo. Aqui, no contexto da cetoacidose diabética, o nosso íon de observação maior, nesse caso, é o potássio. Então, para tratar esse paciente, o que é que eu devo ver? Primeira coisa, fluidoterapia. A primeira e mais urgente intervenção, porque eu vou restaurando a perfusão, eu vou possibilitando esse rim de funcionar melhor e eu começo a literalmente lavar essa cetona. Potássio, ele vai servir como um guia de tratamento, porque ele vai ditar para a gente se é seguro eu iniciar a terapia com a insulina. A insulina, obviamente, é um fator importantíssimo, porque é ela que vai fazer tanto o controle da glicemia, mas, acima de tudo, ela vai desligar a cetogênese. Então, pode ser que em algum momento eu esteja fazendo a insulinoterapia, a glicose já está chegando dentro da normalidade,
mas eu medi no sangue e o beta-hidroxibutirato ainda não foi controlado, eu ainda tenho algum grau de acidose, eu tenho que continuar a insulinoterapia, porque só com a insulina é que eu vou conseguir minimizar ou desligar realmente a fábrica do pâncreas no sentido da produção de corpos cetônicos, tá? Então, isso aqui vai ter que estar sendo monitorado o tempo inteiro. É aí que entra o expertise do médico que vai estar conduzindo esse paciente para que não aconteça aí uma hipoglicemia severa, uma hipocalemia severa quando você começar o tratamento com a insulina. Então, restauração volêmica é mandatória. A solução de escolha geralmente é o cloreto de sódio, o déficit hídrico é da ordem de muitos litros, então é uma reposição vigorosa que você vai entrar em contato aí. A gente tem que ter cuidado, principalmente se você estiver utilizando o cloreto de sódio em pacientes idosos com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. Ou seja, eu tenho que fazer uma reposição volêmica bem vigorosa, mas eu tenho que olhar também o contexto de base do meu paciente. Então, eu tenho que ter cuidado com aqueles que não toleram volume. E aí vem insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Uma outra coisa que acontece aqui é que se eu estiver fazendo essa hidratação, esse resgate volêmico só com o cloreto de sódio, eu posso fazer uma acidose hiperclorêmica nesse paciente. Então, monitorar o eletrólito cloreto também aqui é mandatório, principalmente se você estiver utilizando. Ok? Então, aqui justamente, ó, atenção ao cloreto, né? Durante a reposição volêmica. Se você tiver o Ringer na sua UTI, você pode utilizar, mas se for utilizar o cloreto, tenha cuidado, porque a gente faz uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, aumenta o cloro elevado, ele faz vasoconstricção renal, então eu posso até ter uma piora da disfunção renal por conta de uma condição como essa. Então, não deixe de analisar o cloreto nos seus pacientes. E, se possível, e se for disponível, tente utilizar o Ringer, que ele tem uma quantidade menor de cloreto aí. Como a gente falou, o potássio, quando você vai começar o tratamento com a insulina, ele tem que olhar ele ali, ó. Se ele estiver no limite inferior e abaixo, nem começa a insulina. Vai fazer primeiro a sua reposição para depois começar. Porque assim que você começar a insulina, o potássio vai despencar. Então, aqui tem que repor antes de começar. Se você for começar a insulina com níveis de normalidade, vai ter que repor, porque ela vai cair. Se estiver acima, aí você pode começar a infusão sem reposição, mas obviamente monitorando, porque em algum momento vai cair. Então, é um eletrólito que a gente vai ter que ficar de olho o tempo inteiro. Quando eu faço o tratamento com a insulina, erroneamente as pessoas podem achar que o meu ponto-alvo de tratamento é só o controle da glicose, e não é. Eu posso ter uma normalização da glicose antes de ter o controle da cetonemia. Então, eu tenho que continuar com a insulina, porque aqui o objetivo não é só o controle de glicose, mas o controle de cetona. Então, mesmo que eu já tenha baixado a glicose e eu não tiver baixado a cetona, eu preciso continuar com a infusão de insulina. Então, diferente lá do protocolo de Yale, né, das desglicemias lá daquele paciente, aqui é uma infusão, geralmente, com taxa fixa, né, ali de 0,1, uma unidade por quilo-hora, tá? Então, às vezes, o que vai acontecer quando essa glicose atingir ali um nível de 250 é que você não vai parar a insulinoterapia. Você pode reduzir pela metade, era 0,1, você reduz para 0,01, mas começa uma infusão de glicose para que você também não cause a hipoglicemia, porque como a gente viu, é tão grave quanto a hiperglicemia. Então, eu continuo até ter o controle necessário do beta-hidroxibutirato, e aí o ideal é que você conseguisse aferir isso no sangue para poder direcionar o seu tratamento. Eu só termino a insulina quando eu tiver o controle da cetose. Joilbicarbonato. Eu utilizo de rotina no contexto de cetoacidose diabética, não. A gente não vai utilizar de rotina, tá? Meio que é proscrito, a não ser que você tenha uma acidose muito grave que esteja colocando esse paciente em risco. Aí você pode fazer
a utilização. Caso contrário, a partir do momento que você já começa fluido, insulina e potássio, se for o caso, né? Porque o potássio vai estar guiando a gente. Naturalmente, eu vou controlando essa acidose e vou melhorando a acidose sem precisar de fazer uma reposição. Qual é o risco quando a gente faz essa reposição de bicarbonato? Lembra, o nosso paciente já está com intracelular depletado de potássio. Eu posso piorar a hipocalemia, porque a adição de base ali faz com que eu tenha um movimento de potássio para dentro da célula e eu piore. Mas um quadro tão pior quanto a hipocalemia é o que a gente chama de acidose paradoxal do sistema nervoso central. O que acontece aqui? Quando eu tenho a produção de CO2 ali, ela se difunde rápido na barreira hematoencefálica, causando uma acidose no sistema nervoso central. Então, eu não tenho a entrada acompanhada ali do bicarbonato para poder minimizar. Então, o que acontece aí é uma piora do quadro neurológico por conta dessa condição de acidose paradoxal do sistema nervoso central. Então, prevenção ativa de complicação: hipoglicemia, hipocalemia, tromboembolismo, porque o sangue está grosso, então esse paciente está no que a gente chama de um estado protrombótico, então eu tenho que fazer uma prevenção de tromboembolismo com heparina de baixo peso em dose profilática, óbvio, se não houver contraindicação. Então, é uma condição que, frequentemente, pela depressão de volume, eu posso ter uma lesão renal aguda. E se eu tenho uma reidratação num tempo adequado, né, eu costumo melhorar sem ter repercussões muito graves para esse rim. Então, a gente o tempo todo vai estar ali monitorando essas situações. Se eu tenho essa situação num paciente dialítico, óbvio que a fluidoterapia, a intervenção de reposição volêmica, ela vai ser muito mais contida, né? Porque esse paciente tem problemas aí. E o ajuste de insulina também tem que ser mais cuidadoso, porque o que acontece? A depuração da insulina é através do rim. Um rim que não está funcionando de maneira adequada pode acumular e você ter mais risco de hipoglicemia. Então, esse é um paciente que você tem que ter uma atenção maior. Vai ser menos líquido de reposição e maior cuidado com relação à insulinoterapia, porque provavelmente você vai reduzir essa taxa de infusão mais cedo do que um de um outro paciente normal. E dentro desse contexto, com a era, né, dos inibidores do SGLT2, uma nova classe medicamentosa que veio para revolucionar aí o tratamento do diabetes, da insuficiência cardíaca e da insuficiência renal, que essa é a realidade, foi um medicamento, né, os inibidores do SGLT2, eles vieram com a proposta do tratamento do diabetes, mas o que os trabalhos foram mostrando é que ele teve um controle intensivo de insuficiência cardíaca e um retardo da progressão da doença renal crônica, mesmo em pacientes não diabéticos. Só que, com essa nova classe medicamentosa, nós conhecemos uma nova entidade patológica, que é a cetoacidose diabética euglicêmica. Então, o que é ela? É uma forma de cetoacidose diabética, em que eu tenho a acidose, eu tenho a cetose, mas eu não tenho a hiperglicemia. Ou ela está uma glicemia discretamente elevada ou normal, condição complexa da gente diagnosticar, mas que a gente agora, frente a esses pacientes que utilizam inibidor de SGLT2, a gente tem que estar bem atento a esse contexto, tá? A cetoacidose diabética já é uma conhecida da gente, mas a cardioglicêmica é uma entidade nova. Então, o paciente apresenta acidose e cetose, mas a glicemia engana a gente. Então, se a gente está atrás de uma cetoacidose diabética padrão, a gente não vai encontrar, mas a gente tem que ter um alto nível de suspeição. Aqui não é para a gente confiar na glicemia capilar. Então, o que acontece aqui na cetoacidose clássica e a cetoacidose normoglicêmica? Então, o que eles compartilham junto é a cetose, a acidose, e a glicemia é diferenciada. O diagnóstico, o pH, bicarbonato e o Manion Gap é elevado. Então, aqui só para ilustrar
quais são essas medicações, se vocês não tiverem familiarizados com ela, que são algumas dessas medicações, né? O Forxiga, acho que hoje é até o mais utilizado, porque ele tem gratuidade na farmácia popular para pacientes com indicação e acima de 65 anos, então, assim, muito paciente está usando. O Jardiance, o Invocana, esse eu vejo menos, o Jardiance também eu vejo, e o Xigdu, não se enganem com o nome, ele é a dapaglifosina, ou seja, a mesma substância do Forxiga, junto com a metformina. Então, cada vez mais está aumentando a utilização e, com isso, o risco de eu ter aí uma cetoacidose diabética e euglicêmica, né? Então, como é que acontece? A ação do SGLT2, ele bloqueia a reabsorção de glicose no túbulo proximal. Então, lá no túbulo proximal do rim, tem o canalzinho, o GLT2, né? O canal GLUT2, que, quando ele absorve o sódio, o corpo absorve a glicose junto até um nível de 180. Esse é o funcionamento normal. Quando eu utilizo a medicação do inibidor desse GLUT2, o inibidor do SGLT2, o que é que vai acontecer nesse rim? Ele não vai absorver a glicose e junto com a glicose aqui também vai sódio, tá? Porque eu estou bloqueando o canal de sódio-glicose. Então, eu tenho um efeito diurético aqui também, tá, pessoal? E tenho glicosúria. Então, no sangue, não tem uma hiperglicemia intensa, mas eu tenho toda a repercussão da cetoacidose, porque eu vou ter, né, a cetoacidose, eu vou ter acidose e cetonemia desse paciente. Então, o corpo perde glicose pela urina, mantendo a glicemia sanguínea artificialmente baixa ou dentro da normalidade, mesmo em um estado de cetoacidose grave. Então, o que é que acontece aí? Baixa insulina e alto glucagon, que foi desencadeado pelo uso crônico do SGLT2. Começa a ter a lipólise, quebra de gordura. Com o tempo, esses ácidos graxos livres que não foram utilizados lá na beta-oxidação, vai para o fígado e são transformados em corpos cetônicos. E aí, cada vez mais. Lembra? Eu consigo fazer a queima dessa lipólise até um certo ponto, mas eu vou depletando os intermediários do ciclo de Krebs. Então, aqui, de novo, eu tenho uma situação de hipoglicemia intracelular. Então, falta glicose dentro dessa célula e o fígado está lá, pegando esses ácidos graxos e transformando em cetonas. Então, diurese osmótica, com glicosúria maciça pela medicação. Então, além da glicemia elevada, eu tenho o adicional aqui da glicosúria pela medicação. Eu perco sódio e volume. Então, aumenta aqui, ó, hormônios do estresse, e a gente sabe que esses daqui, eles fazem resistência insulínica, aumenta a gliconeogênese hepática, e com o tempo eu vou potencializar lá a lipólise. Então, é isso que vai acontecendo. E com o tempo, dependendo do nível de insulina que esse paciente tem ou não, ele evolui para um quadro de cetoacidose. Os gatilhos, né, para esses pacientes, se eles fazem jejum, se tentam uma dieta low carb, sem uma orientação adequada, um quadro de estresse metabólico, cirurgia, infecção, sepse, náuseas, vômitos, gastroparesia, intoxicação por álcool, ou o paciente acha que está melhor, que está controlando a glicemia e começa a diminuir a insulina por conta própria, e aí é esse estágio que ele vai chegar, porque não vai ter insulina para colocar. O diagnóstico, mal-estar, náusea, vômito, não vai ter, né? Pode não ter a falta de ar, cusma údor abdominal. Então, a ausência de hiperglicemia acentuada reduz sintomas osmóticos clássicos. Então, ele não vai ter tanta sede, né? Ele não vai ter a percepção da poliúria. Então, um quadro de mal-estar, os sintomas gastrointestinais inespecíficos. E eu achei super interessante esse alerta, né? Cuidado com o paciente que usa essa medicação e você atende ele e a suspeita é de um quadro que simula ali uma virose. Cuidado que ele pode estar evoluindo, estar diante de um quadro de uma cetoacidose euglicêmica. Então, os critérios de confirmação, a glicemia um pouco elevada dentro da normalidade, uma cetonemia
medindo o beta-hidroxibutirato no sangue, um pH baixo, um bicarbonato abaixo de 18 e um anion gap acima de 10. Então, uma acidose com anion gap elevado, a gente checa cetonas. Cetonas baixas, negativas, eu vou para outra polo de diagnóstico diferencial. Se eu tenho cetonas altas, cetoacidose alcoólica, a gente vai ver a proporção, inanição, e a cardioglicêmica é um diagnóstico de eliminação. Aqui embaixo, só para a gente relembrar como é que faz o cálculo do anion gap sérico. Então, a lógica do tratamento é o resgate metabólico. O problema maior é a geração de corpos cetônicos, porque eu não tenho insulina. O risco de hipoglicemia, quando eu estou fazendo a transição, né? Então, diferente da CAD clássica, a gente não precisa baixar a glicose aqui. A gente só precisa parar a cetose. Então, o que vai acontecer aqui? Precisa da insulina, porque eu preciso cessar a produção de cetonas, e eu só consigo isso com a insulina. Só que aqui, diferente da CAD clássica, o paciente já não está em hiperglicemia, ele já está no nível de normalidade. Então, possivelmente, quando eu começo a insulina terapia no volume fixo, no volume de difusão fixo, numa taxa fixa, que a gente já viu lá, taxa de 0,1, eu vou ter que começar glicose também, para que eu não cause uma hipoglicemia severa, já que aqui esse não é o contexto do paciente. Então, tratando esse paciente, suspende, porque o efeito demora um pouquinho, hidratação, mantém, é a mesma, né, da CAD. A insulina começa numa taxa fixa, que pode variar de 0,05 a 0,1, até eu cessar ali o anion gap positivo, só que eu começo glicose também, principalmente se eu tiver com ela abaixo de 250, vislumbrando um alvo ali, ó, de 120, 180. E eu começo a alimentar esse paciente para que ele comece a ter um estoque de glicogênio e cessar aí a cetonúria, a cetonemia, né? pH, bicarbonato, cetona e anion gap. Esses vão ser as nossas metas que a gente vai considerar. Então, melhorou o pH, melhorando o bicarbonato, melhorou a dosagem do beta-hidroxibutirato aí e normalizou o anion gap. É assim que eu vou saber que meu tratamento está funcionando. Então, o risco alto de recaída nos usuários devido à meia-vida da droga. Então, a gente inicia a insulina basal subcutânea 2 a 3 horas antes de desligar a bomba de infusão. E uma observação extra, né? Não é um paciente, pronto, já comecei a insulina subcutânea, vou largar aí para lá. Não, a gente fica de olho nele. Aqui, só se o seu paciente estiver utilizando ele dentro de um contexto de UTI, e aí precisa aí, vai passar submetido por uma cirurgia, o ideal é que a gente suspenda com alguns dias de antecedência, justamente para poder evitar que esse paciente, diante de um quadro estressor, venha desenvolver uma cetoacidose diabética euglicêmica. Então, o olhar do detetive. Suspeita sempre, né? Sintomas de acidose, mas uso de SGLT2, até que se prove o contrário, a gente pode estar dentro disso. A trindade do tratamento: fluido, insulina e glicose para não fazer hipoglicemia, porque aqui é euglicêmica. O paciente é a primeira linha de defesa nos dias de doença. Ele tem que ser educado de que ele não pode parar a insulina, de que esse mal-estar, o que é que significa. Para ele tem que ser educado com relação ao tratamento dele, para ele entender quando ele começar a desenvolver os sintomas. Agora, por fim, o estado hiperosmolar hiperglicêmico. É uma emergência metabólica de alta mortalidade. Então, é uma complicação aguda do diabetes, caracterizada por hiperglicemia grave, uma hiperosmolaridade plasmática e desidratação intensa. E aqui o que falta para ele se parecer um pouco lá com a cetoacidose é que não tem cetose significativa. Porque diferente do outro contexto, aqui ainda tem aqui um cheirinho de insulina que não permite com que ele faça lá a cetose. Então, representa 13% das emergências hiperglicêmicas nos Estados Unidos, com uma altíssima mortalidade, chega a ser uma mortalidade superior à cetoacidose diabética, até mesmo pela conduta de tratamento desses pacientes. Pode prevalecer em pacientes acima de 45 anos,
mas tem crescido em jovens adultos e crianças. O desenvolvimento é lento, insidioso, ele vai evoluindo ao longo dos dias, né? Então, eu tenho uma hiperglicemia sustentada, com o aumento da osmolaridade, eu vou perdendo líquido, vou perdendo líquido. Aqui o que a gente tem que pensar, assim, a desidratação é acentuada. E pode não parecer tanto, porque o que vai causando é literalmente uma intensa desidratação intracelular, numa tentativa de manter o intravascular. E a coisa vai acontecendo, vai acontecendo. Então, aqui só para a gente entender as principais diferenças do estado hiperosmolar da cetoacidose diabética, quando a gente calcula a osmolaridade, ela está acima de 320, na CAD é menor do que 320, a glicemia é muito elevada, acima de 540, a cetoacidose, ela pode ser elevada, mas não precisa necessariamente estar num nível tão alto. Não tem cetose, e na CAD vai ter cetose. E o pH na cetose vai estar mais baixo, tá? O bicarbonato aqui geralmente vai estar mais alto. E aqui a insulina tem um pouquinho, mas é inadequada, né? Aqui não, aqui a gente não vai ter atuação da insulina de alguma forma, por isso que causa a acidose tão importante. Aqui, como tem um pouco de insulina, ele não desencadeia aquela resposta do fígado do aumento acentuado de corpo cetônico. E a evolução é lenta, bem insidiosa. Aqui só mostrando como é feito o cálculo da osmolaridade, 2 vezes o sódio mais glicose mais ureia. Então, a hiperglicemia extrema vai causando uma diurese osmótica. Então, a perda de água maior do que perda de solutos. Então, o sangue fica com glicose, fica com sódio, mas pouquinha água. Então, hipertonicidade no espaço intracelular. Eu tenho um deslocamento do espaço intracelular e uma depressão que pode chegar a mais de 6, 10 litros, né? Então, o paradoxo aí é, você pode até aparentar ter o intravascular normal, mas às custas de uma célula murcha, literalmente, tá? Alguns sinais clínicos, olhos encovados, sucos na língua, fraqueza de extremidades, taquicardia, hipotensão, confusão mental, alterações transitórias de cognição, efeitos neurológicos a longo prazo, né? No específico da condição. E isso pode ser precipitado por infecção, omissão das medicações dos antidiabéticos, algum evento cardiovascular, pancreatite, algum medicamento que possa também potencializar e levar que o paciente entre nesse estado hiperosmolar. Então, diagnóstico, osmolaridade, glicemia, sem cetonemia, sem acidose, sem bicarbonato muito baixo. Então, o diagnóstico não deve ser baseado apenas em parâmetros bioquímicos, mas a avaliação também desse paciente é extremamente fundamental. E um dos problemas ali, quando a gente vai fazer o tratamento desse paciente, é que a gente tem que sim, né, o principal é a hidratação, mas eu tenho que ter cuidado para que essa osmolaridade não caia muito rápido, porque eu posso causar edema cerebral, porque tem um mecanismo adaptativo desse neurônio que ele produz osmólitos para não perder tanta água enquanto o corpo está fazendo aquela diurese maciça. Então, se aqui cai muito rápido, eu vou ter um edema aqui. E pode ter também uma lesão irreversível por correção rápida do sódio. Então, eu posso ter 2 mecanismos de lesão do sistema nervoso central, se eu não tenho cuidado com a taxa de correção. Então, pelo guideline, pelas recomendações, ele diz assim, vai numa zona de segurança. Então, o tempo todo você vai ter que estar dosando o sódio, dosando a glicose, fazendo o cálculo da osmolaridade para ajustar a hidratação desse paciente. Então, o objetivo aqui é uma correção gradual, a meta final é ficar abaixo de 300, mas eu tenho que ir devagar, uma reposição segura, 50% da perda estimada em 12 horas e vai monitorando o seu paciente. Normalização também lenta da glicemia, eu também não faço uma correção muito intensiva, pessoal, porque a glicose também exerce um fator osmolar. Então, se eu abaixo muito, eu também vou ter uma queda significativa da osmolaridade, podendo ter as complicações que a gente já viu. Aqui, prevenção das complicações
identificação e tratamento da causa subjacente, principalmente se foi por conta de um processo infeccioso, alguma medicação. A principal estratégia de tratamento é a reposição de fluidos, solução salina, cristalóide, mais do que coloide, se possível com 2 acessos, mas como a gente já falou, vai monitorando a osmolaridade para não cair muito rapidamente. A insulina, quando não iniciar a insulina, né? Se você inicia, tem um risco de queda rápida da osmolaridade, podendo dar edema cerebral, um risco de colapso cardiovascular e de hipocalemia e hipoglicemia muito grande. Então, eu tenho que ir depois dos fluidos, tá? Então, eu vou iniciando a reposição de fluidos e aos poucos eu vou avaliando e vou iniciando o controle glicêmico. E, se necessário, até colocar glicose, dependendo aí de como ele tiver. O manejo do potássio, eu também vou ter que ter cuidado com a reposição de potássio, e aqui ele sugere também que faça um monitoramento. Se eu tiver em extremos, a indicação é de que ele seja supervisionado dentro de uma UTI, um profissional habilitado. Vocês estão vendo quantos detalhes? Eu acho que tem mais detalhes no controle do estado hiperosmolar do que nas outras condições de cetoacidose e cetoacidose euglicêmica, que tem uns detalhezinhos, eu tenho que ter um controle maior dessa osmolaridade para que eu não tenha um risco de dano cerebral muito intenso, tá, pessoal? Não sai. O protocolo de monitoramento, osmolaridade, glicose, gasometria, laboratório a cada 1 a 2 horas, nas primeiras 24 horas, monitorar débito urinário, avaliação cognitiva. Depois das 24 horas, eu posso ir espaçando, mas observe que o controle laboratorial ainda se mantém rigoroso aqui, tá? O objetivo, uma queda de no máximo 3 a 8 miliosmóis por quilo-hora, uma queda da glicemia que não ultrapasse mais do que 90 miligramas por hora, e o sódio também, que ele não tem uma queda de mais de 10 milimol em 24 horas. São muitos detalhes aí para a gente observar. Quando é que a gente pode dizer que está tendo uma resolução do quadro? Um retorno do status cognitivo, essa osmolaridade vai normalizando, caindo abaixo de 300, a hipovolemia vai sendo corrigida e eu consigo ter um débito urinário maior do que 0,5 e a glicemia está menor do que 270. E aí o ideal é que eu atinja isso em até 72 horas. Então, eu não estou vislumbrando esses alvos terapêuticos em 24 horas, em 48 horas, até 72 horas. Então, eu vislumbro lá na frente e vou devagar. Aqui, devagar é mais importante do que um controle muito acentuado dessas complicações que a gente pode achar. Então, o medo da gente aqui, são as intercorrências neurológicas, do edema e da correção rápida do sódio e da queda rápida da osmolaridade, tromboembólica, né, porque esse paciente está extremamente depletado, então o sangue está bem viscoso, metabólicas, hipocalemia e hipercalemia, úlceras de pressão, justamente aí tem que ter ele coloca, né, que tem que ter um cuidado muito intensivo com esses pacientes também, que eles têm um risco maior. Eu posso ter uma interface de estado hiperosmolar com cetoacidose diabética? Pode sim. Então, eu tenho que redobrar os cuidados com esse paciente. Então, ele coloca aqui que seria uma missura, né? Eu tenho osmolaridade elevada, aí eu já tenho uma acidose, eu já tenho a presença de cetona e glicemias muito elevada. Começa como? Inicia insulina, não aguardar a queda da osmolaridade, aí eu vou começando e vou fazendo a reposição de fluido e, obviamente, monitorando esse paciente para ver os detalhes aí. Quando é que eu vou considerar a possibilidade, né, desse estado hiperosmolar ter que ser tratado dentro da UTI? A osmolaridade, sódio, pH, potássio, se eu tenho lesão renal aguda, um Glasgow menor do que 12, respiração, e aqui alguns dados aqui, para que a gente considere ele criticamente enfermo e deve ser monitorado e conduzido dentro de uma UTI.
que eu não posso esquecer? Estado hiperglicêmico é diferente de cetoacidose, tá? Eu não tenho cetose aqui, e a evolução é lenta, e o que a gente precisa priorizar é o fluido, insulina só depois que a osmolaridade parar de cair, e eu vou monitorando esse paciente, a osmolaridade horária é vital, tá vendo? Prevenção neurológica, então eu respeito a queda da osmolaridade, então eu tenho que estar monitorando hora a hora todos os parâmetros para fazer o cálculo dessa osmolaridade. Trata a causa básica, uma infecção, e a resolução holística, como a gente já viu os parâmetros que eu vou considerar de melhora para esse paciente. Então, a gente viu os aspectos aí relacionados ao controle da glicemia, as condições patológicas, né, de alteração da glicemia dentro da UTI, as patologias mais importantes, então, cetoacidose diabética, cetoacidose diabética euglicêmica e o estado hiperosmolar. E a gente vai falar agora de algumas alterações tireoidianas na UTI. Aqui são condições raras, né? Mas vamos citar a respeito delas, porque quando presente a gente tem que entender o que é que está acontecendo com esse paciente. Então, entender um pouquinho, relembrar, né? Revisar aqui como é que é o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, identificar as alterações da função tireoidiana em pacientes críticos, que a gente tem uma alteração muito própria, diferente das patologias graves que podem ser desencadeadas pelos extremos do excesso ou da falta do hormônio tireoidiano. Então, diferenciar a doença tireoidiana intrínseca da doença não tireoidiana, que seria a doença do paciente crítico, reconhecer e tratar a tempestade tireoidiana e o coma mixedematoso. Então, vamos ver as situações que a gente vai ver aqui. Conhecer ou relembrar o que é a síndrome do eutiroidiano doente, que diz respeito ao paciente crítico, são alterações que acontecem no paciente com doença crítica, no paciente da UTI, e relembrar aí algumas coisas da crise tireotóxica e do coma mixedematoso. Então, só lembrando, a tireoide libera T4 e T3, sendo que muito mais T4 do que T3. T3 é o hormônio que realmente atua, é o hormônio efetivo, é ele que tem a funcionalidade, então o T4 funciona como uma reserva que vai sendo transformada em T3 de acordo com a necessidade do organismo, e essa liberação é controlada em nível central pelo hipotálamo. Então, quando o corpo precisa, ele libera o TRH, que avisa a hipófise para liberar o TSH, que é o que a gente acaba avaliando, né? Dentro de um espectro da avaliação da tireoide, a gente avalia o TSH e o T4 e T3 livre, né? Quando está em excesso, ele faz um feedback negativo e fala, olha, calma aí que não está precisando tanto de hormônio tireoidiano, não. E aí ele vai desenvolvendo a cascata. Quando aqui está muito baixo, ele diz, olha, produz que a gente está precisando. Então, essa é a alta. O TSH responde inversamente aos níveis de T4 e T3 para manter o termostato metabólico. Então, como a gente viu, 90% da secreção glandular, meia-vida longa, ele é um pré-hormônio. Ele funciona como estoque. Quem atua de verdade dentro da célula é o T3, para todas as funções da tireoide, como a gente sabe. A glândula produz cerca só de 10%, tá? O restante todo vem da produção periférica, ou seja, da conversão periférica do T4 em T3. Ele tem uma meia-vida mais curta, né, de 1,3 dias ali, enquanto o T4 tem uma meia-vida muito maior. Então, o pré-hormônio, nós temos 3 deiodinases, que são as enzimas que modulam aí toda essa condução do T4. Então, a D1 e D2 transformam T4 em T3, e aí tem alguns tecidos que tem mais D1, outros tecidos têm mais D2, e esse sim é o hormônio efetivo, tá? A deiodinase 3, ela é de inativação, ela retira, né, alguns com iodo daqui, só que ela transforma em T3 reverso.
E isso significa o quê? Que esse metabólito aqui, ele não funciona. Ele funciona como lixo. Então, se ela tem muito, o corpo aumenta aqui para produzir o T3 reverso, tá? Então, o equilíbrio dessas enzimas determina o status metabólico tecidual. Aqui, fisiologia. O que que acontece no paciente crítico? O que é a síndrome do eutiroideu doente? São alterações nos níveis hormonais em pacientes críticos que não têm uma doença tireoidiana de base intrínseca, mas ele vai ter alteração tireoidiana. Então, é uma resposta adaptativa diretamente proporcional ao estresse, jejum. O corpo entra em modo de conservação de energia. Então, ele faz parte daquele pacote de todas as alterações endócrino-metabólicas que eu tenho diante de um insulto, diante de uma lesão que promoveu naquele paciente uma condição crítica. Ok, então a gente já viu que tem mudança de glicemia, a gente já viu que tem proteólise, a gente já viu que tem alterações, e aqui é a alteração que ocorre em nível de tireoide. Então, a síndrome do eutireoideu doente, ele é a regra, não é a exceção. Vai acontecer, ó, em 70% dos pacientes apresentam essa condição, que é T3 baixo. Então, praticamente todo paciente vai ter essa complicação aí, vai ter essa alteração metabólica, vamos dizer assim. Então, alterações tireoidianas são extremamente frequentes no paciente crítico adulto. O desafio aqui não é encontrar essa alteração, mas tentar entender se isso é uma adaptação fisiológica ou uma alteração que eu tenha que ter uma atuação mais intensiva, o doente realmente, se ele não está transicionando ali em uma dessas coisas. Então, uma alteração adaptativa do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, que o organismo modula o metabolismo, então ele diminui a taxa metabólica basal. Não é uma falência da glândula, e sim uma resposta fisiológica. Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho diminuição da transformação do T4 em T3 funcional, então eu tenho alteração daquelas enzimas da deiodinase 1 e da deiodinase 2, eu tenho alteração na regulação do eixo e eu tenho alteração nas proteínas ligadoras, as proteínas que transportam. Então, eu tenho toda uma condição alterada. Até 70% dos pacientes apresentam e reflete uma adaptação sistêmica e não uma doença em si da tireoide. Primeiro golpe, eu vou ter uma inibição da D1. Então, a transformação que eu tinha do T4 em T3 diminui. E eu tenho uma exacerbação da D3, que é aquele que transforma T4 em T3 reverso. Então, assim, se a gente fosse dosar de rotina, a gente estaria vendo exatamente isso, uma alteração, diminuição de T3 livre e aumento do T3 reverso. Só para a gente entender também que tem outras condições que também vão mexer com essas, com os hormônios. Olha que interessante. Quem que está suprimindo o TSH, se a gente fosse medir isso de rotina? Olha quanta coisa interfere no metabolismo aí do nosso paciente relacionado com a tireoide, né? Então, TSH baixo pode refletir efeito medicamentoso e não necessariamente um hipertireoidismo. Então, quantos nossos pacientes estão usando dopamina, epinefrina, dexametasona, hidrocortisona, carbamazepina, fenitoína, opioide e somatostatina? Porque se a gente se deparar com TSH muito suprimido, a gente vai lá e dá uma olhada, faz uma revisão nas medicações para ver se eu não estou diante também de um componente medicamentoso. Entendi, Jô. Então, tem todo um contexto que diminui o T3, o hormônio efetivo. Mas e aí, eu vou tratar ou não? Os trabalhos mostraram que não vale a pena tratar. Então, o entendimento hoje, você se deparando com a síndrome do eutiroideu crítico, então não há benefício comprovado na reposição para um paciente que não tem doença tireoidiana conhecida. Então, o estado de T3 baixo pode ser um mecanismo protetor contra o catabolismo excessivo.
Então, eu tenho que focar no tratamento da doença de base, para quando melhorar isso aí, eu entender o que, que sobrou daquela tireoide, para eu ver o que, que vale a pena ou não fazer. Agora, a reposição, ela é indicada se houver evidência de um hipotireoidismo prévio. E, gente, é muita gente que entra dentro da UTI que tem uma condição de hipotireoidismo. Então, é isso que a gente não pode confundir. As alterações da doença crítica, mas eu já tenho ali um paciente que já tem um hipotireoidismo prévio. Então, o perfil laboratorial, se a gente fosse medir de rotina, seria esse. Diminui T3, o TSH pode estar normal ou baixo, lembrando que ele pode sofrer influência de outras medicações, e o T3 reverso elevado, tá? O T4 pode reduzir em doença prolongada. E aí, quanto mais elevado o T3, mais baixo o T4, mesmo sendo a condição de síndrome do tireoideu doente aqui, ele mostra gravidade da doença, tá? Não que eu vou pegar ele e transformar ele num alvo terapêutico, eu vou dar o hormônio para ele subir e com isso eu vou melhorar. Não, os trabalhos ainda não mostraram isso para a gente. Na verdade, eu acho que a gente tem muitas incógnitas ainda, muitas perguntas não respondidas dentro dessa condição, mas quanto maior o T3 reverso, menor o T4 livre, significa que meu paciente está mais grave. Não que eu vá fazer esse tratamento se ele não tiver uma doença de base. Então, a queda do T3 correlaciona-se diretamente com a mortalidade e gravidade clínica, né? Então, mais infarto, mais insuficiência cardíaca, mais insuficiência respiratória, persistência ou quadros recorrentes de sepse. Então, quando não tratar, quando o paciente é crítico com T3 baixo isolado, com TSH normal ou discretamente reduzido, e quando eu tenho ausência de sinais clínicos realmente, por exemplo, de um hipotireoidismo, né? Ele tem a recomendação assim, ó, evita o rastreio indiscriminado. Se você solicitar função tireoidiana para todo paciente séptico, vai encontrar alterações que não são passíveis de tratamento, a não ser que ele tenha doença de base. Deixa isso bem claro. Então, quem que é o doente realmente que eu devo me preocupar com alterações tireoidianas dentro da UTI? Então, não é sobre número, é sobre o contexto clínico. E aqui, mais do que nunca, o contexto clínico vai dizer para a gente. Então, eu posso ter um polo de doença tireoidiana, de hipertireoidismo, paciente quente, né, que desencadeou o quadro por um gatilho agudo ali, ou um paciente frio, com hipotireoidismo descompensado, então frio, sedativo, evento cardiovascular. Aí esse sim é o paciente com alteração tireoidiana que eu tenho que priorizar o tratamento. Então, a emergência, quando a adaptação falha, a gente vai falar primeiro do coma mixedematoso, que é uma condição muito rara, que pode ser precipitada aí num paciente já previamente com hipotireoidismo, por uma condição de infecção, cirurgia ou sedativos, em que a homeostase entra em colapso. Se a gente pudesse chamar ele, ele é o extremo frio, paciente gelado, paciente que tem hipotermia, o colapso hipometabólico, mortalidade altíssima. Ó, um protótipo de uma paciente que poderia representar muito bem. Então, 3 horas da manhã, uma paciente de 72 anos, vem com uma história ali de sonolência e confusão progressiva, mas levada no pronto-socorro, na admissão 8/4 de PA, bradicárdica, saturação baixa, temperatura baixa, o termômetro não está quebrado. O paciente está congelando por dentro. Então, a tríade qual é? Hipotermia, estado mental alterado. Então, assim, apesar do nome ali, ó, coma mixedematoso, mas até chegar ao coma, eu já passei por vários estágios diferentes ali de estado mental alterado. Letárgico, aquele paciente lentificado, né? Obnubilado, é aquele paciente mais lento, até no falar. Então, até ele chegar ao estado de coma, ele já está numa condição de gravidade que a gente já poderia intervir, né? Alguns sinais físicos aí, ó, pele seca, macroglossia, afasis mixedematosa, depressão cardiorrespiratória, ele é bradicárdico, hipotenso, faz hipoventilação com retenção de CO2. Então, esse seria o paciente em câmera lenta. Eu adorei essa expressão, né? A mente em espera, letargia, torpor, hiporreflexia,
como é o último estágio, mais grave, altíssima mortalidade. E a parte cardiovascular, coração gelado, a bradicardia extrema, hipotensão, derrame pericárdico, é essa a condição. E a assinatura metabólica, retenção de CO2, hipotermia. No laboratório, a gente pode identificar hiponatremia e hipoglicemia. Na pele, aquele famoso mixedema, né? Aquele edema sem cacifa, pele fria e seca. Os gatilhos, o frio intenso, infecção, sedativos, narcóticos, uma falha no uso da medicação, às vezes o paciente não respeita o jejum que precisa, aí está ali vários dias tomando a medicação, só que não está respeitando o jejum, então a absorção errática, ruim, descompensação do quadro. No laboratório, o TSH alto e T4 baixo. Atenção, eu não espero ver o resultado do laboratório para tratar se eu estiver dentro de uma condição de gravidade aí, tá? Então, alertas metabólicos, uma hiponatremia dilucional, hipoglicemia, eu posso ter acidose, eu posso ter CPK elevada, tá? Então, o paciente com hipotermia, ó, um cuidado muito importante, vamos aquecer o paciente. Aí eu boto aquele cobertor térmico. Aquele paciente que estava com a vasodilatação periférica, para priorizar a circulação de órgãos nobres, aí eu faço aquele aquecimento rápido. O que acontece? Vasodilatação súbita. Ele estava vasoconstricto, né? Pele fria, seca, lembra, né? Aí eu faço um aquecimento rápido. O que acontece? Eu faço a vasodilatação. O coração não se preparou para isso. Ele é um coração que está batendo um pouquinho, fraco, e aí, de repente, eu tive um deslocamento de sangue para a periferia porque eu fiz uma vasodilatação. Opa! O que acontece? Eu posso chocar esse paciente com o que a gente chama de choque de reaquecimento, tá? Então, o que é o correto de se fazer? Você pode botar um cobertor e aquecendo o ambiente de forma gradativa, não pode ser intensivo, não, tentando mudar a temperatura de uma hora para outra desse paciente. Tudo com muito cuidado, ó. Rebaixamento do nível de consciência, hipotermia, bradicardia, hipotensão, hipoventilação, hiponatremia, história prévia de hipotireoidismo, trata. Não aguarda o resultado dos exames. Você pode solicitar, deve, mas você não espera para fazer o tratamento. Aqui, ó, como seria o laboratório do doente eutiroidiano, um T3 baixo, um T4 baixo, um TSH normal ou baixo, num cenário de doença crítica. E o hipotireoidismo primário, T3 baixo, T4 baixo, um TSH elevado, e o cenário, uma doença glandular, uma falência. Então, o TSH elevado é a chave para o diagnóstico, sim, é a chave para o diagnóstico, mas eu tenho um alto grau de suspeição, eu não espero esse resultado. E aqui, como eu trato esse paciente? Talvez seja o slide mais importante, né? Se eu realmente estiver diante dessa condição dentro da UTI. E aqui, a ordem importa. Então, falta hormônio tireoidiano. Eu posso pensar que eu tenho que dar o hormônio primeiro. Seria o primeiro passo? Não. O primeiro passo é esse aqui, ó, gente, corticoide. Eu tenho que fazer a hidrocortisona antes do hormônio tireoidiano, que é um paciente que já vem sobre um estresse muito grande e um consumo de cortisol elevado. Se eu faço o hormônio tireoidiano primeiro e elevo a taxa metabólica, eu esgoto o cortisol, ó, e aí eu precipito uma crise adrenal. Então, como a micedematoso, corticoide, reposição hormonal. Nos casos graves, a escola europeia indica a reposição de T3. A escola americana é mais conservadora no que diz respeito ao uso do T3, porque eles têm muito medo da repercussão cardíaca se você utilizar uma dose inadequada e precipitar um ataque cardíaco ali, podendo ter arritmia e até morte. Mas a escola europeia favorece que se você estiver diante de um caso grave, talvez você precise sim. E uma outra diferença muito grande de quando a gente vai ler a literatura, né, que tem mais conhecimento, que traz os guidelines, é que no Brasil, pelo menos não nos hospitais que eu conheço, nós temos os hormônios para uso endovenoso. Eu acho que no Brasil não tem. Então, a gente utiliza, você imagina, tratar o paciente com a forma oral, um paciente que está com
edema de alça, então tudo isso a gente tem que levar em consideração aí. Mas o tratamento pelos protocolos reconhecidos, pelos guidelines aí, é a utilização do hormônio endovenoso para que você tenha uma resposta mais rápida. E o tratamento de suporte para esse paciente, tá? Então, a proteção adrenal é prioritária. Então, eu tenho que administrar o corticoide antes do hormônio tireoidiano. Senão, eu tenho uma crise adrenal, que é chamada de síndrome de Schmidt, ou exaustão. Qual que é o mecanismo? Acelera o metabolismo, consome o cortisol restante, se eu não tiver fornecido ele, o organismo vai colapsar. Se eu for utilizar o T3, eu tenho que ter cuidado na reposição. A dose de T3, pessoal, é baixinha, tá? Quando eles colocam lá nos guidelines. Porque o coração é o órgão mais vulnerável ao excesso hormonal, com o risco real aí de tireotoxicose iatrogênica, né? Então, assim, eu uso uma dose pouquinha, eu melhoro o metabolismo do paciente sem precipitar uma arritmia. Então, o receio da escola americana é dar uma dose extrema e convergir para um outro quadro aí iatrogênico decorrente do tratamento. Então, síndrome do doente eutiroidiano é bem frequente. T3 baixo é marcador prognóstico, não alvo terapêutico. Não tratar adaptações fisiológicas. O coma é diagnóstico clínico. Seja obcecado por hipotermia e bradicardia, até que se prove o contrário, você pode estar diante de uma descompensação tireoidiana. O tratamento no coma deve ser imediato. Aqui ficou trocado, corticoide primeiro, levotiroxina depois. E agora a gente vai para a crise tireotóxica. Diferente do coma mixedematoso, que era a falta do hormônio, aqui é o excesso do hormônio atuando. Então, é o extremo quente, hipermetabólico, né? É a famosa tempestade tireoidiana. A mortalidade, menos do que o coma mixedematoso, mas também é uma urgência bem rara de acontecer. Ela pode ser exacerbada, né? O quadro clínico. E como é que a gente encontra esse paciente? Agitação, delírio, psicose, coma. Na avaliação cardiovascular, uma taquicardia desproporcional, podendo ter até uma arritmia, e febre, uma temperatura persistentemente elevada. No trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia, pode ter icterícia. E o que é o objetivo aqui? É o alto grau de suspeição. Reconhecer que eu estou diante de uma tempestade tireoidiana, né? É o diagnóstico clínico. E o tratamento é multimodal. Desconfiei, eu tenho um bundle, eu tenho uma sequência lógica para dar suporte a esses órgãos, né? Não deixar nada de fora. E aqui também não vai ser o laboratório que vai guiar a gente. Aqui existe a escala, o BWPS, para ajudar a gente a pontuar as alterações que o paciente tem, e a partir dessa pontuação, eu identifico os casos realmente, ele vai sinalizando para a gente. Então, o diagnóstico é clínico. Níveis de T4 e T3 não distinguem a tempestade de tireotoxicose complicada. Qual é a escala? Qual é a ferramenta? É a escala de Burt-Wartowski, quase não sai, em que eu vou avaliar parâmetros de temperatura, disfunção do sistema nervoso, disfunção cardiovascular, os gatilhos, e aí eu avalio isso e vou pensar aí nos precipitantes típicos, se teve suspensão da medicação, se eu tive cirurgia, alguma doença aguda, se eu tive alguma exposição a iodo recente, contraste, amiodarona, radioterapia. Então, são os gatilhos que podem precipitar. Então, está aqui a escala BWPS, Burke-Wartowski. Eu treinei a tarde toda e mesmo assim não consigo falar direito. Então, olha como é que ela é. Eu vou olhar a temperatura do meu paciente e vou pontuar. Eu olho a frequência cardíaca do meu paciente e vou pontuar. Então, eu não decoro isso. Eu tenho ela acessível, porque eu estou suspeitando, eu vou ver se meu paciente pontua. Se tem fibrilação ou não, se tem uma IC ou não, disfunção gastrointestinal hepática, então a pontuação, se tem diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, ponto 10. Se eu tenho uma
icterícia grave inexplicável, 20, uma disfunção do sistema nervoso central e um fator precipitante conhecido, né? Infecção, cirurgia, trauma, iodo. Então, eu faço a somatória e vou para a avaliação das faixas. Se está acima de 48, 45 pontos, trata. Entre 25 e 44 é chamada a faixa cinzenta. E aqui, assim, se não já está, é uma tempestade iminente. Então, se eu identifiquei meu paciente dentro dessa faixa aqui, eu não vou simplesmente deixar ele para lá. Eu vou manter uma vigilância, porque provavelmente, se ele não desenvolveu, ele está prestes a entrar na crise tireotóxica. E se tiver menos do que 25, o diagnóstico é improvável. E a gente estrutura o raciocínio de tratamento em 5 alvos. Se tem muito hormônio, o primeiro vai ser o quê? Reduzir a produção hormonal. Bloquear os efeitos colaterais. Reverter a descompensação. Tratar o gatilho e planejar o tratamento definitivo quando esse paciente estiver compensado. Então, o primeiro alvo, reduzir a produção com os bloqueadores da síntese e de liberação, que é o propiltiuracil ou o metimazol. Assim que eu fizer o bloqueador, eu utilizo a estratégia do Lugol. Então, para bloquear a liberação. Mas primeiro, eu faço o antitireoidiano. E o propranolol, o beta-bloqueador, é no sentido de controle, né, da frequência cardíaca e uma redução também da conversão de T4 em T3 em nível periférico. Então, antitireoidianos, propiltiuracil, metimazol, ele vai bloquear a síntese e conversão periférica. Eu bloqueei a síntese em nível glandular e periférico, né, com propiltiuracil. Aí 1 hora após, eu já posso fazer a solução de Lugol, o iodo, bom? Se der antes, eu posso piorar a crise, não posso fazer antes. O beta-bloqueador, propranolol, preferencialmente, ou esmolol endovenoso, se for um paciente que tiver crítico com instabilidade hemodinâmica. Corticoide também, né, ele vai inibir a conversão periférica e tratar a insuficiência adrenal relativa. E o resfriamento, antitérmicos, fluidos e tratamento do fator precipitante, por exemplo, no caso de uma sepse. Alvo 2, o bloqueio periférico. A gente já falou, né? O propranolol, a dose 40 a 80 miligramas a cada 4 a 6 horas. Ele é um dos beta-bloqueadores que tem duplo bloqueio. Então, ele faz o beta-bloqueio para controle da taquicardia, mas ele também tem uma ação de redução da conversão periférica de T4 em T3. Se meu paciente estiver instável, esmolol endovenoso. Então, o objetivo aqui é controlar a taquicardia, fibrilação, tremor e a ansiedade, que geralmente está associada com esses quadros. A alternativa aos beta-bloqueadores para controle da frequência cardíaca, se houver alguma contraindicação para o beta-bloque, é o verapamil ou diltiazem. Então, reverter a descompensação sistêmica, faz o resfriamento desse paciente, antitérmico, compressas, reposição volêmica, para aquele paciente que tiver com necessidade, né, se ele teve desidratação profunda ali pelo processo febril, perde muito líquido. Nutrição, coagulação, esse é o suporte da terapia intensiva para o controle. Lá, trata o gatilho precipitante, infecção, antibiótico, cirurgia, faz a estabilização. Se foi uma suspensão do medicamento, você vai reintroduzir. Exposição a iodo, aí você evita novos contrastes. Tireoidite, aí o corticoide também a gente considera essa possibilidade. Como é que eu sei? Você está melhorando? Eu começo a ter uma redução, um controle da temperatura, a frequência cardíaca começa a cair, o paciente volta a ter um melhor nível de consciência, e o laboratório, que é tardio, a gente tem redução de T3 e T4, e vai tendo um aumento, uma recuperação gradativa ali do TSH.
Armadilhas e como evitar. Eu não posso dar o iodo antes dos antitireoidianos, né? Por conta de um risco de ter uma piora, o efeito Dodd-Down. Ou seja, eu pioro esse hipertireoidismo se eu der o iodo antes, que eu vou estar lá uma liberação. Beta-bloqueador isolado também, porque ele vai mascarar os sintomas. Ignorar o gatilho, não cuidar do que gerou aquela situação para o meu paciente e subestimar a zona cinzenta, que é aquela zona em que a pontuação do paciente foi entre 25 e 44, tá bom? Aqui, um resumo comparativo, e a gente vai chegando ao final da nossa aula. Vocês vão ter essa aula depois para vocês, então não precisa ficar preocupado. O TSH, os sintomas, e o que eu tenho que observar ou se tratar, não precisa. A tempestade tireoidiana, TSH suprimido com T3 e T4 elevado, o paciente quente, com febre, agitação, taquicardia, eu faço o antitireoidiano e outro beta-block e corticoide. No coma, o primeiro corticoide depois do hormônio tireoidiano. É o paciente frio, letárgico. Então, interpretar testes de função tireoidiana na UTI com cautela, porque a condição que mais acontece é essa daqui. É um paciente que não é doente, mas que vai ter alteração do perfil tireoidiano, né, dos exames. Tempestade, coma, são diagnósticos essencialmente clínicos, tratar antes da confirmação laboratorial. O uso de corticoide é mandatório, provavelmente em ambas as emergências, né? E na tempestade, o iodo deve ser administrado só após eu fornecer o antitireoidiano. E assim, a gente finaliza a nossa aula. Então, no fim, mais importante do que decorar os valores, eu sempre digo, desenvolva um raciocínio clínico, entenda o mecanismo fisiopatológico que está por trás, e fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo com o paciente e tomar a conduta adequada para ele. Finalizamos aqui, inclusive o módulo todo, e eu fico à disposição de vocês para quem tiver com alguma pergunta aí. Alguma pergunta, pessoal? Não, sem perguntas. Tem perguntas? Deu para entender ou ficou muito confuso? Ah, Eu tem que estudar bastante. estudei, mas tem que revisar Tem que muita coisa. revisar. É uma aula assim, bem complexa, né? Mas assim, eu tentei trazer ela bem esquematizada, mas eu acho que dá para você entender assim, o conceito geral, mas não dá para decorar. Obviamente, se eu perguntar agora, vocês não vão saber toda a conduta, né? Como vocês vão ter a aula, eu vou colocar um outro documento também lá, um outro PDF do protocolo de Yale, que ele que é mais chatinho. Você precisa estar ali com a tabela para você entender como é que você vai conduzir lá, né, o paciente quando você estiver fazendo insulinoterapia. E se vocês tiverem alguma dúvida também ao longo dos dias aí, só ir me falando. Vocês têm acesso a mim? Muito obrigada, professora. Ok? Tá certo, obrigada. Gente, boa noite e até. Eu finalizo com vocês aqui em termos do módulo. O próximo módulo começa semana que vem, vai ser com o Carlos e com a Carol. Eu vou ver se eu libero a ementa da matéria amanhã já para vocês, tá bom? E fico à disposição para qualquer coisa. Boa noite, então. Boa noite. Boa Vai ter Boa noite, noite. doutora. Até mais. Tchau, tchau.